Certo, mas assim, então quer dizer que não tem uma cena lá. Desse trailer aí tem uma cena que é mentirosa. Quando você Ah, é? Então vai ela assistir ao filme, acontece outra coisa lá, nada a ver com o que apareceu no trailer. deve que é cena excluída. Deve Pode ser. ser. Nossa, por que eles fazem isso? Colocar uma cena excluída no filme, você fica na expectativa de ver aquilo, mas quando chega a hora é algo nada a ver. Ah, existe isso, né? Cenas excluídas. Você já viu, né? Já. Isso tem mesmo. Isso é comum. A cena excluída. Então, assim. Agora, passar no trailer que a gente acha estranho, né? Ah, tá. Porque passou no trailer e Passou não no colocou no trailer. filme, né? Não, aí é foda, né? Eu Mas pensei, não, quando estava chegando essa cena que apareceu no filme, que tá, estava o take lá onde era para acontecer, né, teoricamente. aham, Mas certo. não, seguiu normal. Aí a trama lá, que assim, só uma coisa, isso aí é do hospital, certo? Essa porta giratória aí do hospital. Aí Tá. acontece algo lá totalmente diferente. Aham. Então, e assim, aí, né, mas o que eu tava falando, né, assim, na minha visão, assim, cara, eu acho muito, tem umas coisas que é muito forçado, igual eles estavam lá no churrasco, lá no jardim, né, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. O cara furou as costas lá no ancinho, o cara pisou no caco de vidro de uma vez, aí o fogo pegou. Cara, tudo de uma vez, isso não tem como, isso é impossível, entendeu? Se for Isso pegar o que acontece fisicamente é impossível. nos outros filmes, parece que o pessoal não tem osso, parece que é tipo de borracha, e as coisas atravessam muito fácil. É tipo isso, tipo isso, né? Então, assim, ele tá falando com o Alexei em inglês, gente, meu Deus. Mas, tipo, claro, algumas coisas lá, aliás, tem acidentes que são baseados em fatos mesmo lá nos Uhum. filmes, né? Você deve saber disso. Como a cena lá do 4, onde o cara é sugado pela piscina, e Ah, tá. Sim, é tipo um easter eggs, né? isso já aconteceu. O da Certo. estrada também teve, mas não foi um engavetamento. Nossa, que palavra difícil. Um engavetamento tão grave quanto no filme, mas aconteceu também. Ah, tá. Nossa, tem uma pessoa com um nome chinês, ou sei lá o que é isso, japonês, querendo entrar aqui. Bom, enfim. Mas Ah, está disfarçado. oh, um espião disfarçado. Mas enfim. Ah, você pode me explicar o que é furar? Furar é Pense, atravessar. atravessar alguma coisa pontiaguda, pega e atravessa alguma outra coisa, você fura. Uhum. Isso é Tipo, furar. imagina só, tipo assim, uma furadeira, ela vai girando até atravessar determinado material. Isso, exatamente. Isso é furar. E aí a gente estava, né, comentando aqui do Premonição, né? É, tem outros filmes que são, né, assim também, né, nesse estilo de mortes em sequência, né, é que chama é tipo um serial killer, só que não é uma pessoa, né, na verdade, serial killer é quando é a pessoa que mata, né? Uhum. E só que assim, esses serial killers, eles são muito mais. Eu acho eles bem mais legais, né? Igual tipo Jogos Mortais, assim, né? Jogos Mortais é um filme que eu gosto bastante, apesar de eu já ter um tempinho aí que eu não assisto. Eu já tem um tempo já que eu não assisto Jogos Mortais, mas é muito bom. Eu acho que é mais real, sabe? Assim, uma situação mais assim, real. E premonição, óbvio, né? Aquela coisa assim, você vê assim, a pessoa morreu porque tinha um negocinho ali que fez ela morrer e tal.
tipo, é um clichê que a gente gosta. Porque, assim, na primeira vez assistindo cada filme, você fica tentando associar, nossa, mas como é que essa pessoa vai ter, tipo, o seu fim aqui? Como é que vai? O bom do Premonição é esse suspense todo, que É, você não tem ideia de nada do que não vai tem ideia de que vai acontecer. acontecer. Isso, sim. Tipo, esse Premonição 6 agora, ele tem. Nossa, acho que ele tem um pouquinho mais de suspense do que o 5. Mas como é que você falou? Efeito dominó? Tem sim o efeito dominó. Uma coisa vai tirando a outra, uma coisa lá que aconteceu há uns 5 minutos vai acarretar, né? E, Aham. enfim, uma bola de neve. É, eu não sei, assim, mas o que você falou faz sentido, sim, né? Desse suspense e tal, que a pessoa não sabe. Os Jogos Mortais, ele é mais previsível, né? Na verdade, né? Você já meio que, quando ele coloca os jogos ali, né? A pessoa, de duas pessoas jogando ali, você meio que já sabe mais ou menos, né? O que pode acontecer ali. Ah, mas legal esse Premonição. Bom, a gente começou a falar de filmes aqui, né? E agora vamos pegar o gatilho, então, né? E a gente pode falar mais de filmes também, né? Minha câmera tá travando pra caceta aqui. Inclusive, já que vocês estavam falando, você foi falar dos Jogos Mortais, Uhum. é previsível o que você diz, eu imagino que sejam as mortes, no caso. Só que eu acho Sim, as que mortes. a graça dos Jogos Mortais não está nas mortes, ao meu ver. Ela está justamente na motivação do autor das mortes, no caso dos jogos, né? Porque na filosofia dele, quem morre é quem jogou mal. Mas, assim, o autor dos jogos, a motivação dele que é o mais interessante e como a história vai acabando para ele. No caso, tanto o velhinho, né, que é o primeiro Jigsaw, né, o primeiro quebra-cabeças, né, Isso. como os outros autores dos jogos que vão surgindo, que vão ser os sucessores deles, como eles acabam, a motivação deles. Esses Jogos Mortais, o Espiral, ele é bem separado, ele quase não tem ligação nenhuma com Jogos Mortais, assim, os originais, né? Por exemplo, o autor dos jogos, no Espiral, ele não conhecia o John Kramer, o velhinho. A motivação dele, quando você vai descobrindo quem é o verdadeiro autor dos jogos e a motivação dele, é uma coisa assim, você só vai descobrir no final do filme e vai ser uma coisa assim, vai te surpreender. Não é uma coisa previsível. Para mim, é a motivação do autor mesmo que é o interessante no filme. As mortes, elas só vêm de bônus mesmo. E claro, muitas dessas mortes, elas são assim, você não imagina alguém sendo tão criativo assim para planejar essas mortes, mas é o que eu digo, para mim o mais interessante é sempre a motivação do assassino, Sim, sim, com que, certeza. que pega mais no filme, na franquia. Não, claro, as mortes, assim, elas são criativas, são sim previsíveis, né? Mas não que isso seja uma coisa que estrague o filme, né? Na verdade, eu gosto muito de Jogos Mortais, principalmente essa história aí que você falou, né? Do John Kramer, que é o mais importante, né? Vamos falar que é a cereja ali do bolo mesmo, da saga dos Jogos Mortais, é isso, né? Eu, assim, não sou de seguir saga, eu já assisti alguns, né? Eu não tenho tanta paciência assim para seguir sagas. Acho que a saga que eu mais segui até hoje foi Harry Potter mesmo. Eu assisti quase todos os filmes, não assisti todos, porque chegou numa época que eu tava com tanta coisa para fazer e eu acabei depois não assistindo mais, não tirei depois tempo para assistir, perdi o interesse em Harry Potter também, né? E assim, mas eu assisti alguns filmes, né, do Harry Potter, sim. Acho interessante também, uma história muito legal. Ah, agora,
de sagas, assim, é meio complicado, né? Você vai assistindo, e chega uma hora que você se perde, né? De tanto filme que tem, de tanta coisa que tem. O exemplo, eu não assisti, mas quem assistiu aí pode falar. Eu tenho certeza que algum de vocês assistiu, que é o Velozes e Furiosos. O filme Ah, não acaba mais. Já tá no 10, né? acho que Premonição vai virar quase isso, um novo Velozes e É, Furiosos. tipo Está isso. no 6. Os Jogos Mortais é a mesma coisa. Os Jogos Mortais teve o 10, né? O último. O último foi o 10, eu acho. Eu Sim. acho que eles até já fizeram um novo, só que eu não tenho certeza. Eu acho que eles fizeram um novo depois do Espiral, só que eu ainda nem vi. Então, e agora tem né, e esse Velozes e Furiosos também, que é o outro também que vai, né? Só vai. E eu não assisti, o único que eu assisti, acho que foi o Fúria em Tóquio, aquele de Tóquio, que acho que é o 3. E só, eu não assisti outros. Pode falar, Aleph. Gente, vocês já ouviram falar na teoria da maldição do quarto filme? Não, acho que não. É Quase porque, assim, de toda saga é sempre ruim. tipo, basicamente, o primeiro filme é aquela trama inicial, eles vão fugir de alguma coisa, de uma rotina monótona, né? Tipo, geralmente. O Sim. segundo filme é geralmente um conflito interno do protagonista, de um dos protagonistas. O terceiro filme, geralmente é para encerrar o ciclo daquele ali. E o quarto filme, basicamente, não deveria existir. Tipo, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 1. É o Po querendo provar seu valor, assim, querendo ser... Ai, como é que é? Reconhecido. Querendo ser reconhecido. No 2 é todo aquele conflito familiar, né? Do Lord Shen, questões do passado. Olá, olá, olá. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Alexei, Boa noite. você é russo? Sim, Boa noite. Você estuda português, Alexei? sim, aprendo português. Como? Como eu aprendo português? Isso. Ah, hum, eu Samastayeta? tento. Sozinho? Antes eu aprendia com professor, antes, mas agora com falantes nativos brasileiros e também eu tento ler textos, ouvir áudios e participar em conversas. E, Você mora em Portugal? Não, ele mora na Rússia mesmo. sim, eu falo mais em português de Portugal, sim. Porque eu comecei a aprender português da variante de Portugal. Mas ele mora na Rússia mesmo. Qual que é seu nome? Que tá tudo em letras chinesas, é isso? Chinês ou japonês? Não sei. Letra chinesa? Eu? Isso. Consegue ler, não? Não. É chinês isso? É chinês, acho que eu escrevi o I, Puyu. Quer dizer, eu amo português. Ah, tá. Qual que é seu nome? José. Ah, José. Ah, eu acho que eu sei quem José? você é, José. José. Eu escrevi eu amo português em mandarim. Ah, tá. Eu lembro do José. O José é do grupo lá do Rogério, né? Próxima vez eu vou escrever em russo. Я люблю португальский язык. Próxima vez eu vou escrever em russo. Eu conheço o José. O José, eu conheço ele de um grupo de russo. Por isso que eu convidei também ele para. É um grupo de russo. Isso.
Sim. Mas então, José, a gente está falando aqui hoje o tema de filmes. E aí, se você quiser compartilhar aí algum filme, a gente já falou de filmes de terror aqui, né? Ele assistiu Premonição e Cara, você falando em filme, eu assisti um filme muito maneiro no cinema recentemente. recentemente. É um filme que é de terror, que chama... Como é que é o nome do filme? É Faithless? Não, tá no cinema agora. Faithless. Acho que é Chama? Sinners, não é? Mas faz quanto tempo que você assistiu esse filme? Cara, eu assisti uns 15 dias no máximo. Tava no cinema agora. É o Você não melhor lembra filme. do nome? É Sinners, não é? Como é que é o nome? Pera aí. Meu Deus. Pera aí, rapidinho. Calma. Beleza. Ai, ai. Mas pode falar, Eu acho Leonardo, que é enquanto Sinners. É ele pecadores, busca ali. é Sinners. Pecadores em português. Tá. O filme foi dirigido por. Pera aí, eu vou descobrir já. Calma O aí, que calma é? aí. É um filme de terror norte-americano, lançado em 2025. Escrito, coproduzido e dirigido por Ryan Coogler. Muito legal o filme, muito legal. Sobre O o quê? longa é estrelado por Michael B. Jordan, Ah, o em Michael dois, B. Jordan, tá. em Essa- dois papéis, interpretando irmãos gêmeos que retornam à cidade natal para recomeçar a vida, mas acabam confrontados com uma força sobrenatural. Chega, não fala mais nada. Muito legal. Então tá, né? Ah, e aí, o Leonardo agora? Pode falar, Leonardo. É, mas assim, ele é Só ia terror. falar, Só um minutinho, peraí. O Leonardo? no caso que a Lef estava falando sobre como se tivesse essa coisa, tipo uma maldição do quarto filme. Então, existem umas franquias que realmente tem uns que vão dizer que já a partir do segundo filme já começa a ficar lixo o negócio, né? Mas, por curiosidade, não filme, mas videogame, tem duas franquias em especial que começou a justamente ficar ruim a partir da quarta, né? Que no caso foi o Halo e o. Nossa, Halo, e Resident Evil, que justamente no quarto para frente só coisa ruim, só lixo. E é uma coisa que realmente existe um certo padrão em algumas franquias que do quarto para frente começam a ficar ruins, algumas outras realmente do segundo para frente. E eu não sei o que vocês acham, se é a questão das equipes, que eu não sei se às vezes eles terceirizam para alguns estúdios, ou às vezes às vezes, sei lá, às vezes o tempo de produção de um filme para outro, ou de um jogo para outro, por ser curto, às vezes eles não têm tempo suficiente para planejar a trama direito. Eu não sei o que vocês pensam exatamente, mas existe um padrão mais ou menos assim. Eu não sei se Toy Story, que foi bom os 3 filmes, mas o quarto eu não vi, na verdade, para saber se é ruim, se o Toy Story cai nessa também. Cai. Mas assim, mas os 3 filmes, pelo menos, eu gostei dos 3 filmes. Agora, o quarto, realmente, eu não sei. No caso, o Aleph falou que até que cai, mas eu não sei para vocês o que acontece que eles não conseguem sustentar a franquia de uma forma que as tramas elas façam sentido. Não sei se tem pouco tempo de produção para se pensar nas tramas seguintes, né? Não sei o que seria. Olha, eu acho que assim, na Disney, pelo menos na Disney, os personagens eles envelhecem, certo? Ao longo dos filmes. Toy Story, como você falou assim, do Toy Story, o Andy, no terceiro filme, ele já está velho, assim, né? Já um aluno de faculdade. Vai para a faculdade, isso. Aí, tipo, ele deixa os brinquedos dele com a Bonnie, para a Bonnie cuidar. Eu não acho que aquele ali foi não foi o pior desfecho, assim, só que tem uma leve incoerência do final do terceiro filme e do final do quarto. Que, tipo, não, se eu contar, seria spoiler. A menos que fique tudo bem, né? Eu contar qual foi essa incoerência. Olha, eu assim, não ligo, sabe? Eu não assisto muito filme, sabe? Eu nem assisto muito filme, na verdade. Então, Sim. Eu só ia dizer que tudo se resume a promessas quebradas, do final do terceiro filme e do final do quarto.
Mas assim, sei lá, tudo bem, você está falando especificamente do Toy Story, mas no geral, realmente existe um problema mesmo de eles conseguirem dar continuidade à franquia de uma forma que as tramas elas façam sentido, elas tenham continuidade. Jogos Mortais mesmo, eu acho também que, sei lá, o 3 já é ruim. O 3 eu acho que já é ruim, e eu só acho que começa a ficar legal mesmo de novo, eu acho que no 9º ou no próprio Espiral. Mas o resto, assim, de 3 até chegar ao 9º filme, um negócio que não convence muito, não. Apesar de que eles tentam ter uma continuidade. Tem um outro filme que eu esqueci pouco. Ah, tá. Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, que é uma outra franquia, assim, é uma franquia boa, muita gente é fã, e, assim, quando você tenta justificar os filmes futuros, não sei, deixa eu ver, eu acho que do 5º para frente, porque assim, o 1 foi bom, o 2º foi ruim, o 3º voltou a ser bom, só que o 4º, 5º, 6º, 7º, aí já é ruim mesmo, até chegar o Freddy versus Jason. E eles matam o Freddy toda hora de uma forma que, assim, ele volta, mas só que tem uma hora que não faz mais sentido ele voltar, que realmente, tipo, deveria acabar de vez o negócio, e eles sempre dão um jeito, assim, que às vezes faz muito sentido para fazer ele voltar. Eu não sei como é que vocês sabem como é que funciona a lógica do personagem, mas, assim, eles não conseguem sustentar de uma forma que faça sentido. Isso que eu tô querendo dizer, a volta do personagem. Você sente que eles fazem voltar o personagem só para ganhar dinheiro mesmo da bilheteria. E funciona, né? Porque muita gente viu esses filmes aí. Tipo, de forma geral, isso cai na ganância. Eu acho que, sei lá, eu acho que nenhum filme deveria deixar um espaço aberto para continuidade, assim, no primeiro. Assim, o primeiro filme de cada franquia é o melhor, né? Eu acho que isso aí não tem... Tá, eu acho que muitos vezes pode discordar aí, mas o primeiro filme de cada franquia clássica que a gente conhece sempre vai ser o melhor, o mais memorável. Com Eles vão certeza. perdendo a mão no meio do filme, que Com certeza. as ideias acabam rápido. Tipo, o Premonição caiu um pouquinho nisso aí no 4º filme. A gente vê que tem muita coisa lá sem nexo, sem ligação, sem emoção. Mas pelo menos uma franquia que conseguiu recuperar o Freio da Meada, alguma coisa assim. Mas no geral, as franquias se perdem, que ficam sem ideias, colocam qualquer coisa só para dizer que fez um filme decente, entre aspas. Agora eu vou falar aqui uma coisa, vocês estão falando de filme, né? E aí é o seguinte, eu vou falar sobre série, né? E a série que eu vejo que tá continuando até hoje, né? Tá, assim, eu gosto. Essa sim eu assisti todos os episódios até hoje, que é Black Mirror. Black Mirror é uma série que já tá na 7ª temporada, né? Esse ano lançou a 7ª, esse mês passado, acho, lançou a 7ª temporada. Eu não assisti todos os episódios da 7ª ainda. Eu assisti 2 episódios da 7ª, mas já assisti todos os outros episódios, da 1ª à 6ª. E, assim, é uma série que, igual você falou, da maldição da 4ª, né? Da 4ª temporada, que a partir, ou do 4º, enfim, né? Do 4º franquia, né? Enfim. Chegou ali, a 4ª temporada do Black Mirror, não é que ela é ruim. Ela não é ruim, mas ela não é inteira boa, né? O Black Mirror, vocês sabem qual que é a premissa do Black Mirror, né? Cada episódio é uma história diferente, né? Não tem, assim, uma certa ligação. Não existe ligação. Cada episódio é uma história, né? E, assim, a 4ª temporada, ela tem os episódios bons, tem os episódios ruins, na minha opinião.
E ele é muito variado de gosto também. Eu vejo que cada pessoa gosta de tal episódio, de um episódio específico, diferente. Sabe? Eu acho que, assim, por exemplo, eu gosto de um episódio, do episódio 3 da quarta temporada. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas esse episódio é muito ruim. Eu gostei dos 5. Aí, nossa, mas esse episódio eu odiei. Entendeu? Então, assim, e fica essa coisa. Aquela série que agrada a todo mundo. Todo mundo mesmo, assim. Todo mundo tem aquele gosto, gosta daquele tipo, dessa série. E eu, assim, particularmente sou fã. Eu sou fã de Black Mirror, assisto todos, quero assistir os outros ainda não tive tempo para assistir, mas ainda vou assistir o restante da 7ª temporada. Eu acho que até antes da 4ª temporada, muito difícil você discordar, falar assim, esse episódio é ruim, esse episódio é ruim. Bem difícil, porque Black Mirror, assim, antes da 4ª temporada, todos são muito bem feitos, muito bons, sabe? E a partir da 4ª já pega, já começa a ficar meio ruim. Então até que faz sentido esse negócio que vocês falarem da maldição da 4ª e tal, até que fez um pouco de sentido para mim, da questão do Black Mirror, né? Então, até o Rafael assistiu Black Mirror aí, né, Rafael? Sim. Então, alguém mais aí já assistiu Black Mirror? Infelizmente, só Eu assisti uma vez. Pô, vai se enganar. Só viu Vai um lembrar. episódio, Leonardo? E foi, na verdade, um amigo que me apresentou. Só que, assim, eu não vi mesmo de acompanhar, porque eu, na época, estava na faculdade, mas, assim, ele me apresentou um episódio e parecia interessante mesmo. E nesse episódio, o que eu consigo lembrar, fazem muitos anos mesmo, isso, parece que, assim, é aquela coisa, você vê as coisas na internet e tudo, o cara, se você conecta o seu computador a um Wi-Fi, e tem um cara que manja mesmo de computador e tudo, ele consegue ver até sua tela. Se ele conseguir, se esse Wi-Fi, se essa fonte, se esse canal de Wi-Fi estiver contaminado. E parece que aconteceu uma coisa assim de um cara de ser pego. Eu acho que eu não sei se você vai conseguir lembrar que episódio seria esse. E parece que esse cara ele começa a ser chantageado. E no final, esse cara, na verdade, eu não sei se ele morre de alguém matar ele, ou ele é pego pela polícia, eu não sei o que acontece, mas é descoberto que esse cara via pornografia infantil. Ah, tá, é Mantinha material pornográfico infantil. Shut Up and Dance. Esse episódio é muito legal, muito legal. Shut Up and Dance, que chama. Shut Up and Dance. Em português eu esqueci o título, mas chama Shut Up and Dance. Eu quero falar com vocês uma coisa. Não sei, porque eu já vou embora, porque eu tenho que comer. Só falar que eu estava brincando com vocês. Eu falo português. Não sei se vocês perceberam. Eu estava fazendo um troll aqui com vocês. Tá? Falo português. Mas você é da Nigéria. Tu já me conhece. E tu já me conhece. Nossa, peraí. Você é o Rafael. Tu já me conhece. Nossa, peraí. Você é o Rafael do grupo lá do mesmo grupo do José. Exatamente. Nossa, caramba, Rafael. Pô, nem percebi que era você, não. Caramba. Você tá no grupo do Carlos também? Do Carlos Alcântara? Uhum. Ah, você tá no grupo do Carlos Alcântara. Nossa, eu nem sabia disso. Porque o José, eu acho que ele não tá, porque eu mandei o link no grupo lá do Rogério, né? Que é o Rogério que é o administrador, certo?
Aí eu mandei o link um dia e ele entrou, mas eu não sabia. Você tava no grupo do Carlos, não? Só tô no grupo do Rude Russo que você mandou o link. Ah, o de russo, tá. Certo. Mas Então tela aí pra você. não deve ser o do Carlos, não. Vai pra vocês. Beleza, então, Não, Rafael. não é verdade, não, mas é porque eu sou uma pessoa negra, então, e eu tenho sotaque parecido, então o pessoal confunde mesmo. Você me Ah, tá. pergunta. Não, você imitou direitinho os caras, os nigerianos falando. Oh, juro que eu pensei, não, você imitou muito bem. E assim, e talvez nem é só porque você seja negro e tal, mas talvez porque você sabe mesmo imitar, né? Sim. Mas Da obrigado aí hora. pela. De nada aí. Falou, Rafael. O Rafael. O Rafael, ele é super, assim, o Rafael fala várias línguas, inclusive ele fala russo perfeitamente, ele fala russo fluente, assim. O Rafael, ele é muito bom. E eu não sei se você conhece o Rafael ou o Alexei. Hum, não, Ele não, né? não. Ele é do outro grupo, ele é de outro grupo. Nossa, Não. mas o cara me trollou aqui, trollou todo mundo, né? Caramba. Então, eu tava falando do Black Mirror, né? E aí, eu perguntei se alguém assistiu. Você assistiu, Alexei, o Black Mirror? Black Mirror, Espejo Negro, Espelho Negro. Espelho Negro. Isso. Você não Não, assistiu? não Não, né? conheço. Ah, tá. Na Rússia, acho que não é, né? Na Rússia, acho que não é comum, né? A Netflix aí, vocês assistem Netflix aí, ô Alexei? Ah, Vocês têm Netflix? Netflix. 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 Não usava Netflix. Não Ah, usava, tá. não usava Netflix. Sim. Aí. Eu não sei aí quais são, o que vocês assistem, né, na Rússia. Acho que a Rússia é bem diferente, né? É uma cultura, assim, muito diferente da nossa, né? Eu acho que a gente pega aqui muita coisa dos Estados Unidos e Europa. A gente pega muita coisa deles. Cultura, né? Principalmente de filmes. De tanto que a gente conhece séries britânicas também. A gente não conhece só séries americanas aqui, né? A gente conhece séries britânicas. E, inclusive, assim, séries até que ninguém nunca ouviu falar, a gente sabe aqui. Acho que a gente pega outro lado, né? Você acredita que eu vi, gente? Vocês acreditam que eu já vi um filme russo na Netflix? Eu já vi um filme em russo. Hum, É preciso ver. É preciso verificar. Tem um episódio Sim. de Black Mirror. Eu lembro que eu assisti uma série russa. Era muito bom. Sei. Better Than Us, se eu não me engano. Muito bom. Better Than Us? Sim. É Ah, simplesmente maravilhosa essa série. então, a gente tá falando de filme aqui, né? E eu tava comentando aqui, eu perguntei ao Alexei se ele tem Netflix lá, se ele assiste Netflix, ele falou que não usa Netflix e tal. Na Rússia, eu acho que é bem diferente, né? É você que tem a namorada russa, é isso, Marcos? Eu mesmo. Ah, lembrei de você. É, Foi mal por chegar atrasado, eu tive uns negócios aqui pra poder resolver, mas já tá tudo tranquilo. Entendi. E, e aí, assim, eu assisti um filme, sabe? Mas eu não lembro qual o nome mais. Já não lembro, mas era um filme de drama, um drama suspense, um suspense, assim, sabe? E russo, na Netflix. Hã?
É aquele filme que você estava até falando, que eles muitas horas se mistura o russo e em algumas cenas em inglês e tudo. É aquele mesmo filme ainda? Ah, não é aquele não. Aquele, na verdade, é um filme americano mesmo. Aquele lá é o que ganhou o Oscar, né? O Anora. É o Anora. Não, aquele lá não. Aquele lá ele ganhou o Oscar. É americano. Tô falando de um filme russo mesmo, assim. Ele é todo em russo, todo. Se passa na Rússia e tudo mais. E eu só não lembro o nome e tal. Mas assisti, né, com a legenda em inglês, né? Claro, eu não consigo assistir nada com legenda em russo, mas assisti com a legenda em inglês. E o filme é até bom, sabe? Assim, não é ruim, não. É, mas acho que a Rússia, eu não sei se a Rússia tem um histórico de filmes, não sei como que né? Acho que deve ser tipo o Brasil, assim, faz uns filmes independentes e às vezes consegue alguma, né, um reconhecimento nacional ali, né? Só dentro do país mesmo ali. E raramente algum filme estoura, né? Tipo assim, deve ser mais ou menos assim, né? Claro que o Brasil ainda tem mais filmes, né? Ainda estoura mais filmes do que na. Eu só vou lembrar de um que eu falei várias vezes, inclusive eu comentei com alguns amigos meus, Uhum. que é Ainda Estou Aqui Comemorando. Como assim? Ainda estou aqui comemorando. O filme que foi pro Oscar, eu Ainda Estou Aqui. Sim, o Ainda Estou Então, Aqui. aí eu fiz esse trocadilho com os meus amigos. Que ele ganhou o Oscar, aí eu falei assim, ainda estou aqui comemorando. Entendi. Então, né? Porque é o primeiro filme, na verdade, né? O primeiro filme que vai pro. Que ganha, né? Um Oscar mesmo, né? Porque eu acho que teve o Cidade de Deus, teve o Tropa de Elite, mas eles não ganharam o Oscar, né? Eles só foram indicados, né? Acho que é isso. Não tenho certeza, eu posso É, pesquisar e te falar. eu tenho que pesquisar aqui, né? Mas eu não sei, mas me parece que o Ainda Estou Aqui foi realmente um que ganhou alguma premiação, né? E assim, é bom, né? É legal isso, porque principalmente esse filme, né? Principalmente esse filme do Ainda Estou Aqui, que conta uma história tão importante, né? Um momento tão importante do Brasil, né? Que foi o período de 1964 ali, né? Até 1980, acho, né? Que durou ali 1984, 80, 85 no máximo. 84 ali por aí, né? Então é importante, é um período muito importante aqui que foi de grandes conflitos aqui no Brasil. Então mostrar isso e tal é interessante, né? Para o mundo, né? Ah, agora eles falam que o Tropa de Elite e o Cidade de Deus mostra muito o lado ruim e negativo do Brasil, que principalmente fala mal do Rio de Janeiro, né? Verdade. Eles dizem, né, que, né, porque o Tropa de Elite e o Cidade de Deus é o quê? É basicamente a favela brigando Com o Estado, com com o a polícia. Estado, né, com a Ah, polícia, né? Então, assim, eles dizem que né, isso é um mal para a imagem do Rio de Janeiro e tudo mais. Não sei se vocês já. Todo mundo já viu aí o Tropa de Elite, né? já vi. Já. Mas Já assim, um clássico aí. mas existe uma diferença entre os dois filmes, o primeiro Tropa de Elite e o segundo Tropa de O Elite. segundo eu não vi. Eu não vi o segundo, só vi o primeiro. Não, mas eu acho que não vai ser spoiler, não. Acho que não vai funcionar como spoiler, não. Mas Não, o tranquilo. Tropa de Elite, o primeiro, ele vai mostrar esse lado do conflito entre a polícia, no caso, o batalhão, né, de forças especiais, eu não sei se é assim que eles falam, que é o É o BOP, BOP. e,
e contra os traficantes ali, né? Contra o traficante, o principal que tem lá, né? O baiano. E tá, eles vão mostrando esse lado aí, né? Da favela, que é como se fosse um estado paralelo ao estado oficial do Rio de Janeiro e tudo, eles combatendo tudo lá. E muita gente acaba gostando do filme, porque eles veem uma polícia que age realmente contra o crime, não, uma polícia que não é corrupta, é uma polícia que realmente vai agir, tentar acabar, desmantelar o tráfico de drogas. Muita gente acaba gostando mesmo. E teve um negócio que eles não gostaram, que no 2 eles tentaram consertar, é que as pessoas gostaram muito do Capitão Nascimento, dessa firmeza policial mesmo, de lidar com o crime. Muita gente se apaixonou pelo personagem. Muita gente gosta do personagem até hoje, eu acho, que viu esse filme. Aí no segundo, o que eles fazem? No segundo, eles já mostram uma polícia corrupta. E até gente infiltrada no BOP, que o Capitão Nascimento, o que ele faz? Ele tenta combater tanto quem tenta se infiltrar na polícia ali no BOP, né, como a polícia mesmo normal. É isso basicamente o filme. Você tenta combater essa polícia corrupta. Aí eles tentam mostrar a polícia que eles gostariam de mostrar, uma polícia corrupta. Tentam mostrar mais o lado biológico do jeito que eles gostariam de mostrar, principalmente o Wagner Moura, que faz o Capitão Nascimento. Ele não gosta muito do Capitão Nascimento, do personagem que ele interpretou, principalmente no primeiro. Aí no segundo eles tentam fazer mais do jeito que eles gostaram de fazer, tentando mostrar o lado corrupto da polícia, tentar mostrar a proposta deles de desmilitarização da polícia no final do filme. Eles tentam ir por esse lado. Aí, nesse segundo filme, o pessoal já não gostou, porque como assim? Vocês estavam pegando pesadão contra o crime e tudo, agora vocês vão botar uma polícia assim, sabe? Eles acharam forçado a forma como a polícia foi corrompida e a proposta do que eles gostariam que fosse a polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia que seria uma polícia desmilitarizada. Aí no segundo filme, aí o que eu estou falando que é diferente, é que enquanto no primeiro era uma coisa mais real, em confronto direto com o crime, no segundo era mais, as pessoas vão entender dizer mais que era uma coisa mais ideológica. É isso, basicamente. Mas eu não sei quem viu o que acha, mas discute, tipo, quem fez o filme mesmo vai mais falar nessa pegada mesmo, que o segundo filme já foi para pegar pesado mesmo contra a polícia e a corrupção que teria nela, que sim, existe corrupção na polícia do Rio de Janeiro. Isso aí não é inventar muito. O pessoal não gostou muito da proposta, de como solucionar isso, no caso. Mas não sei o que vocês acham. Assim, eu vou ser bem honesto, eu acho que o segundo filme eu também vi, e eu acho que ele realmente vai mais para esse lado ideológico, para esse lado político. Uma coisa que eu queria falar, né, que você falou do Capitão Nascimento, não tem como, o Capitão Nascimento realmente virou um ícone. Eu lembro de uma vez que eu tava escutando, na época que faziam rap sobre jogos, eu lembro que tinha o rap do Counter-Strike. Sim, existia rap do Counter-Strike, foi feito, eu acho que pelo Player Taos, eu acho que é alguém assim, que ele diz numa parte da letra: agora você já sabe com quem eu pareço, fatiou passou Capitão Nascimento. Então você vê que ele já vai virando aí ele virou um ícone da cultura pop, não tem como. Sim. Então, e falando aí, né, dos filmes, né, que geraram aí fama, né, pro Brasil e tal, eu acho que esses filmes, os filmes que mais dão ibope, né, esses que falam de um lado mais político, né, ou fala de guerras, da polícia, do militarismo, né, ou ele fala da história do outro lado, né? Então, assim, é sempre um contra o outro ali. E sempre esses tipos de filmes que fazem o sucesso, né? Que mais gera aí a polêmica, né? Em todos os... gera, né? Oscars e tudo mais, indicações ao Oscar, né? Eu lembro do Olga, né? Eu não sei se vocês lembram desse filme, Olga, um filme antigo, que também tem a ver com política, né? É
uma mulher que vai lá pro eu não sei se ela era alemã, um negócio assim, alemã, e né? judia. E judia, isso, aí ela vai e comunista, isso, tá vendo? Ó, então tudo gira em torno disso, entendeu? E esses filmes, assim, são, né, você faz um filme desse tipo, tem uma história legal, você pode saber que é sucesso, assim. Eu lembro que o Olga a gente foi assistir no cinema, inclusive, eu fui com a minha escola assistir o filme no cinema, do filme Olga. E foi um filme que também deu muito, assim, sucesso lá fora. Mas não chegou a ganhar nada, né, assim, de premiação. Eu indico, né, agora assim, para finalizando aqui a minha parte, né, eu indico para vocês quem gosta de suspense e ficção científica, eu indico Black Mirror para assistir, né? É muito legal. Eu assim, pode dizer que é uma série que eu mais gosto, mesmo, né? É genial, assim, sabe? Muito, muito legal mesmo. E vamos lá, cada um agora deixa um filme aí. Fala aí algum, ou filme ou série também, né, igual eu indiquei Black Mirror. Vamos lá, cada um agora fala um aí. Vou começar com Alexei. Alexei, pode falar aí. Indica aí algum filme ou uma série do seu país mesmo aí, tá? Da Rússia mesmo. Então, diga aí alguma aí pra gente anotar aqui e assistir. Você tá escutando, Alexei? Ah, sim, sim. Sim. Indique aí pra nós um filme ou uma série do seu país mesmo. Um filme. Ou uma. Filme É, pode ser um filme ou uma série. do meu país. Pode ser. Pode ser do seu país mesmo, da Rússia. Um filme para. Muitas, muitos filmes russos existem. Por Mas exemplo, por exemplo, um filme, um exemplos. filme. Um exemplo de filme. Ou uma série, não sei. Série. Pode ser. Hum, é o. É preciso. Vou na ver. Hombres de sorte. Hombres de sorte. Hombres de sorte? Hombres Homens de de sorte. sorte. Já. Homem. Homens. Homens de sorte. Homens. Homens. Homens de sorte. Homens de Homens de sorte. sorte. Por exemplo. Aham. Certo. Filme russo. Bom, tô jogando aqui no chat. Sim. Homens de sorte. Certo. Então, depois eu dou uma olhada nesse filme. Principalmente, né, por ser filme de outros países, assim, é interessante. Aham. Tá. Se esse filme, você sabe quem que é o autor? Ou tem outros parecidos? Sim, sim, sim. Sobre as pessoas que são parecidas. São pessoas que Certo. são parecidas. Sim. Certo. E agora, Aleph, indica um. Acho que eu recomendaria o próprio Premonição, né? Tipo, para quem não viu, hoje, porque eu tô muito com a cabeça no Premonição, né? Porque acabei de ver os 6, ainda estou pensando nas cenas do filme, mas eu recomendaria muito, porque, embora seja um filme clichê, é criativo toda a trama. Certo. Premonição, saga, né? Tem
Tem uma saga do Premonição, né? Premonição tem um monte. Premonição. Então tá. Premonição saga. E agora, Marcos Vinícius aí, você tem algum filme aí pra indicar aí? Na verdade, eu não tenho um filme, mas eu tenho uma série. Sério? Série que essa sim, eu falo que me marcou de várias formas. E foi uma série que eu chorei quando acabou. Fiquei muito triste de ter acabado. É engraçado que foi. Eu vou só dar um contexto. É uma série que eu entendi tudo e minha mãe que assistiu comigo não entendeu nada. Então a gente teve duas reações muito diferentes. Enquanto eu tava chorando porque a série tava acabando, ela tava comemorando. Que é É, Dark. 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 Ah, tá. Já ouvi Dark falar é em Dark. muito bom. Nossa, não tem como. Já ouvi falar em Dark. Sim. É, o pessoal fala dessa série Dark, gente. Tem tanta coisa que eu não consigo assistir, sabe? Então, assim, é muita coisa que o pessoal me indica e tal. E acaba não conseguindo assistir muito. Mas eu vou no que mais, assim, me chama a atenção. Eu dou uma olhada em tudo, vejo e falo assim, acho que esse aqui eu vou gostar mais. Aí eu vou nele, Então, sabe? Dark é basicamente uma série assim. Se você se amarra em teoria de física, você vai gostar. Física. Se você se amarra, tipo assim, na teoria da física quântica, Einstein, basicamente, você vai gostar. Hum. Talvez não seja pra mim essa série, então, porque eu não sou muito chegado em, não, essa coisa de física, não, não. Melhor não. Mas, não sei, né? Talvez seja uma história que não se eu leio a sinopse, né? Eu leio a sinopse. Se a sinopse me chamou a atenção ali, eu vou assistir. Ah, mas, agora, Leonardo, algum aí? Eu tava na dúvida qual que eu ia indicar, né? Se eu ia indicar os próprios Jogos Mortais ou Ah, Toy Story, mas eu vou ficar com Toy Story mesmo. Aqui, querendo ou não, por mais que sejam brinquedos e tudo, que não tem muita lógica, né? Os brinquedos vivos lá que se mexem, mas a questão das mensagens que o filme deixa, tanto o primeiro, o segundo como o terceiro, que é uma questão da amizade, da lealdade, no caso de não tem muito essa coisa da lealdade, de não deixar ninguém para trás, tanto no primeiro, no segundo como no terceiro filme, que eles sofrem, né, que eles são deixados até pelo Andy e tudo, mas ele mexe muito com essa questão da relação humana, de você ter proximidade com alguém e você ser leal a esse alguém, não desistir desse alguém. E é um filme que eu realmente eu não imagino isso, eu não imagino alguém odiando o filme, para ser bem sincero. Pô, o cara tem que ser muito coração de pedra, né, para detestar o filme. Os três primeiros, pelo menos. O quarto é o que eu falei é o que eu tinha dito, o Aleph até falou, que tinha visto que não parecia tão bom, que realmente eu não sei. Eu teria que ver também, mas os três primeiros, por mim, eu gostei muito e indico. legal, bom Eu demais. recomendo.